Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, a coisa tá ficando feia na Europa. Tá pegando fogo. E eu vou te dizer, isso nos afeta diretamente. Claro, temos eleições aqui, temos que dar prioridade em trabalhar nas eleições. Trabalhar pela vitória de Bolsonaro. Mas temos que, pelo menos, dar uma olhadinha no que está acontecendo no mundo, porque nos afeta diretamente. Eu separei algumas notícias, não vou conseguir ler todas, porque são bastante, tá? Mas vocês vão ficar impressionados com o que está acontecendo na Europa, o que era inimaginável, tá certo? Logo depois da nossa vinheta eu vou mostrar para vocês. Bom, meus amigos, todos sabem da situação que há na Ucrânia, uma guerra com a Rússia, que a coisa está pegando fogo, eles estão agora contra-atacando a Rússia. Todos sabem que tá difícil lá a situação. Mas e a situação dos outros países da Europa? Os países que estão sustentando esse conflito. Como que está? É isso que eu vou mostrar para vocês. Olhem só. Alemães protestam contra o aumento de preços da energia, mais de 40% já. Enquanto a União Europeia alerta para um inverno escuro. Vejam só, um inverno escuro. As pessoas se reuniram na capital alemã para protestar contra o aumento dos preços da energia e das commodities, para denunciar a posição de seu governo sobre a guerra na Ucrânia. Os alemães saíram às ruas de Berlim pela segunda vez em 3 dias, nesta segunda-feira, dizendo que as políticas do governo sobre a guerra na Ucrânia levaram a uma crise de energia, uma economia estagnada e preços em alta. Tudo isso eles têm razão, tá? Está realmente acontecendo lá. Você tem uma crise econômica, você tem a economia, essa crise estagnou a economia, você tem uma crise de energia grave, certo? Está grave. Dizem que haverá até apagões, desde padarias até o sistema de telefonia poderá sofrer com apagões. Então, a coisa está ficando muito feia, está ficando muito séria. Nós tivemos agora a Rússia dizendo, olha, se os Estados Unidos continuarem enviando armas para a Ucrânia, pode haver um conflito direto entre Rússia e Estados Unidos. Então a coisa está ficando cada vez pior. Temos a ameaça de Putin dizendo, olha, vamos atacar com bomba nuclear, se for necessário. Então a coisa está pegando fogo, a retórica está cada vez mais alta e a coisa está ficando feia. Putin convocando 300 mil reservistas e pondo fogo na Europa, tá? Vamos ver aqui, ó. Vejam só. Berlim acusa a Rússia de usar energia como arma. Óbvio que ela usaria como arma, isso é fato. Putin não ia continuar fornecendo gás normalmente, óleo normalmente para os europeus, certo? Para os europeus usar o gás e o óleo para atacar ele. Então ele com certeza ia cortar. Isso era um fato claro que ia acontecer. A Rússia culpa as sanções ocidentais pelo atraso nos reparos necessários para fornecer oleodutos. O chanceler alemão Olaf Scholz anunciou um plano de 200 bilhões de euros na sexta-feira para proteger empresas e famílias do impacto da alta dos preços da energia, sob as medidas planejadas até a primavera de 2024. Berlim introduzirá um freio de emergência no preço do gás. Aí a coisa começa a ficar feia. Por quê? Vai chegar uma hora que as empresas vão falar, opa, peraí, tá tabelando preço, eu não vou mais fornecer, não tá valendo a pena, o custo tá mais alto, certo? Chega uma hora que não dá para segurar. Enquanto isso, o comissário de gerenciamento de crises da União Europeia, Janis Lenarčič, eu acho que é isso, alertou que o continente pode enfrentar apagões generalizados e duradouros no inverno, em meio à crise. Questionado pela rede de mídia alemã RND se os países da União Europeia possivelmente precisariam de ajuda em desastres devido à crise de energia, Lenarčič respondeu, sim, isso é bem possível. Então vocês vejam como está a coisa. Está ficando cada vez mais difícil. Claro, a Europa escolheu, de certo modo, desse modo que está fazendo, ajudar a Ucrânia. Fez sanções contra a Rússia, fez, só que agora a coisa está virando. Impactou a Rússia no começo? Sim. Mas agora está virando contra, se mostrando um tiro no pé da Europa.
certo? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O comissário disse que a União Europeia está se preparando de maneira mais geral para um inverno de crises, tá? Então, vejam só. Agora, olha só. Outra fonte, Deutsche Welle, tá? Crise na Europa. A situação é grave e entrou numa nova fase. Encontramos-nos mais uma vez num momento crítico. A crise energética é grave e entrou numa nova fase. Só uma resposta europeia comum pode reduzir os custos energéticos para as famílias e empresas e fornecer segurança energética para estes nos próximos invernos, tá? Vejam só, o que acontece? Eles não estão no inverno ainda, mas as temperaturas já estão abaixo da média normal para essa época do ano. Já começa a causar problemas porque o povo vai consumir mais, muito mais energia. Numa carta enviada esta quarta-feira aos chefes do governo de estado da UE, um dia antes de uma cimeira informal de 2 dias em Praga, a líder do executivo comunitário sugere várias medidas para enfrentar a crise de energia este outono e inverno. O negócio vai ficar muito tenso lá. Quando se teme corte nos fornecimentos de gás da Europa. Entre as propostas estão uma intervenção para limitar temporariamente os preços do mercado do gás natural, aquisição e gestão conjunta ao nível europeu, negociações com países como Noruega e Estados Unidos e ainda limites ao preço do gás natural para a produção de eletricidade. Então vejam só, eles estão numa disparada do preço do gás. Os Estados Unidos foram acusados hoje pelo premier da Alemanha de estar vendendo gás a preços estratosféricos, tá? Então a coisa está ficando feia, eles estão começando a brigar entre eles. E vocês vão ver que tem mais briga pela frente, vocês vão ficar impressionados com os pedidos que estão ocorrendo, tá? E com as brigas que estão havendo. Vamos lá, ó. A Alemanha critica Estados Unidos por vender gás a preços astronômicos, tá? O ministro da Economia alemão lamentou nesta quarta-feira os preços astronômicos exigidos por países amigos da Alemanha, a começar pelos Estados Unidos, para fornecer gás necessário para compensar o corte de abastecimento russo. Alguns países, até amigos às vezes, pedem preços astronômicos, disse Robert Habeck em entrevista ao jornal regional. Eu não vou saber pronunciar, tá? Mas é isso que você está vendo na tela. Nesta quarta-feira. Isso é um problema, denunciou o ministro que instou a Comissão Europeia a falar com esses países, tá? Então vocês vejam que eles estão brigando já entre si. A Alemanha reitera apoio a gasoduto do Pirineus e diz que França não excluiu o projeto. Então eles já estão buscando alternativas. Scholz defendeu que a construção deste gasoduto conhecido como MidCat para transporte de energia entre a Península Ibérica desde Portugal e o resto da Europa é um elemento fundamental para garantir o abastecimento energético dos países da União Europeia, mais dependentes do gás russo, manifestou o apoio de forma explícita a esta conexão. Então eles estão buscando alternativas porque eles sabem que o negócio está feio, mas para esse verão eles não conseguem fazer isso, tá? Vai demorar algum tempo. A Alemanha estatiza sua maior importadora de gás em meio à crise energética. O governo alemão deterá cerca de 99% da Uniper e 8% de sua controladora finlandesa, Fortum, como parte de um plano de 8 bilhões de euros para evitar uma escassez de energia. Eles estão fazendo tudo o que podem para evitar, tá? Até estatizando, coisa que não é normal lá. O pior ainda está por vir. Europa corre o risco de apagões e recessão se Putin seguir cortando gás. Existem duas frentes de preocupação na crise energética, que o mercado deve permanecer de olho: o gás natural e o petróleo. Não é segredo para ninguém que vivemos uma grave crise energética em nível global, já sentida desde o início da recuperação pós-pandêmica, mas consideravelmente amplificada com a guerra na Ucrânia, que comprometeu ainda mais as cadeias de suprimentos e impôs sanções a um importante player energético, a Rússia. Tá? Então eles vão ter que rever isso. Se eles não quiserem ver o povo passando frio no inverno, vão ter que rever. E tem mais notícias, ó.
Vejam só. Deixa eu só carregar que a página demora um pouco. Ó. Falta de energia trará apagão da rede móvel na Europa. Agora imagine vocês, a comunicação na Europa parando, a rede móvel parando. O que vai acontecer? Imagine o caos que será, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. O corte de fornecimento de gás natural da Rússia para a Europa pode significar um apagão na rede de telecomunicações do continente neste inverno. Muitos países do continente não possuem sistemas reservas suficientes para lidar com os cortes generalizados de energia. Atualmente, a Europa tem cerca de 500 mil de torres de telecomunicações, com a maioria dispondo de baterias reservas que atuam justamente no caso de falta de energia. No entanto, a carga é suficiente para apenas 30 minutos de operação das antenas móveis. E nós tivemos ministros o ministro alemão dizendo que pode ocorrer de faltar energia até 3 dias seguidos. Um apagão de 3 dias seguidos. Imaginem vocês como que a coisa vai ficar. E agora tem uma briga que está sendo interessante. A Polônia está exigindo uma reparação da Rússia. Eu não vou conseguir colocar aqui, eu vou clicar, mas eu não sou assinante. Mas olha aqui, ó, vocês vão conseguir ver aí. Ó. Polônia pede 1,3 trilhão, certo? Vou atualizar para vocês verem. De reparação pela guerra, tá? Pela Segunda Guerra Mundial. Então a coisa está ficando feia, eles estão brigando entre eles. E a Polônia ainda é protagonista de um outro pedido, vejam só. Polônia pede armas nucleares dos Estados Unidos para se defender da Rússia. O pedido foi visto como ação simbólica, uma vez que tem pouco sentido estratégico. A Casa Branca nega ter recebido qualquer solicitação. O governo da Polônia disse nesta quarta-feira, dia 5, que pediu para ter armas nucleares dos Estados Unidos em seu território, em meio a temores crescentes de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, possa fazer uso do armamento nuclear na Ucrânia para evitar uma derrota. Então, é como eu falei, desde o começo da guerra eu falei o seguinte, olha, o Putin, se ele ficar acuado e não tiver saída, ele vai usar armas nucleares. Se acuarem a Rússia a ponto dela ficar desesperada e sem saída, vai acontecer isso. Eles estão tentando fazer isso de todo jeito. Deixar ela acuada, sem opções. Aí ele vai utilizar a opção que ele tem na mão. Isso é fato. Até agora, Putin cumpriu tudo que ele disse que ia fazer. Olha, se vocês quiserem entrar na OTAN, eu vou invadir. Eles quiseram, ele invadiu. Agora ele anexou o Donbass, anexou Lugansk, anexou Zaporizhia, anexou Kherson. Então, tudo que ele tem prometido, ele tem cumprido. Não dá para o Ocidente ficar brincando. Até porque quem vai sofrer os danos são o povo. Os povos é que sofrem ali. Povão. Os políticos vão estar nos seus bunkers, vão estar comendo do bom e do melhor, enquanto o povo vai pagar com o preço mais alto que se tem, né? Que é com a vida. Então o Ocidente precisa pôr na balança aí o que eles têm que fazer para equalizar essa situação. Continuar fornecendo armas para a Ucrânia pode levar a um conflito direto. Rússia com a OTAN, certo? E aí nós teríamos uma catástrofe humanitária de proporções assim apocalípticas, com certeza. Então é muito bom eles prestarem atenção e eu torço, sinceramente, para que tudo se resolva na base do diálogo, tá? Porque quem paga sempre o preço, como eu disse, é o povo, não é o político, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.